Pois bem, Levítico capítulo 3, nossa terceira oferta. Provavelmente aí na sua Bíblia o título está como oferta pacífica, né? Não sei se alguém tem algum título diferente, mas é o que segue na maioria das traduções. Sacrifícios de paz, né? Esperar o rebanho passar. O capítulo todo diz o seguinte, Levítico 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico, fará oferta queimada ao Senhor. Então, quando você ouvir oferta queimada, você já ouviu sobre o holocausto, capítulo 1. É a mesma coisa. Uma consumação. Tudo vai ser consumido. A gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está entre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-lo-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for sacrifício pacífico ao Senhor, for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito, oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico trará o Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará entre o espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas. Como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-lo-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada ao Senhor. E aí entra a terceira categoria. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará. E porá a mão sobre a sua cabeça e imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-lo-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar de oferta queimada de aroma agradável. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações. Em todas as vossas moradas, gordura nenhuma nem sangue jamais comereis. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela leitura desse texto e ajuda-nos a percebermos a obra de Cristo nesse pedaço da tua palavra. E entender como que, assim como os antigos adoradores, por meio desse sistema, se aproximavam com uma disposição diante do Senhor, que o preceito disso nós venhamos a captar e exercer diante do Senhor toda vez que em culto solene nos reunimos diante do Senhor. Porque diante do Senhor estamos
todos os dias, a todos os momentos. Mas há um caso e há a situação onde solenemente nos aproximamos do Senhor. Por isso que o nosso coração se adeque à revelação do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A criação de Deus, e quando eu digo a criação de Deus, estou me referindo ao registro de Moisés no Gênesis. Cada parte do capítulo 1 especificamente, cada ato da criação de Deus, ele termina fazendo a seguinte observação, né? Ou Moisés fazendo a seguinte observação. E viu Deus que isso era muito bom. Então, puxando aí a sua mente, você já leu Gênesis, você está lendo lá e Deus faz isso, cria aquilo, e no final, e viu Deus que isso era muito bom. De fato, não é difícil admitir que nossa busca vai em direção àquilo que julgamos ser bom para nós. Até naquilo que é errado e maléfico, pelo engano julgamos ser bom e por isso buscamos. Nós temos essa inclinação ou vamos à direção daquilo que julgamos ser bom para nós. Porém, em Cristo, é o nosso bom. Porém, em Cristo, nosso bom é encontrado apenas no supremo bem que é o Senhor. Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Nós caminhamos em direção a isso, e isso não pode ser encontrado independente de Cristo. Mas na criação, o único momento onde o bom não foi apresentado positivamente, quem lembra? Quando é falado, olha, o bom de forma negativa. Diferente de todas as outras partes da criação, é quando o homem está só. E Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Milênios depois, por meio de Salomão, em Provérbios 18:1, é dito o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Deus viu que o homem sozinho não é bom. Mais para frente, Salomão aponta que aquele que se isola de todos, ele está procurando o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E em nossos dias, é fácil notar que a insensatez tem sido louvada. O que é essa insensatez? Procure só o que é seu. Isole-se, tenha uma vida, não vou falar nômade, mas com menos envolvimento de relacionamento possível. E por mais que talvez muitos de vocês não sejam, não vou falar adeptos à mídia social, à rede social, mas nós estamos vivendo um fenômeno onde praticamente toda a visão de mundo e de valores agora é formada a partir da mídia social. Antigamente era formada das bibliotecas, das leituras, né? Hoje, você ir à casa de alguém e encontrar uma biblioteca grande, ou livros, né? É difícil. Temos o fator Kindle, que facilita a nossa leitura, mas praticamente valores hoje são dados em pílulas, em memes, em postagens, e as pessoas recebem aquilo como se tivesse feito um doutorado no assunto. E hoje o que está sendo propagado ao máximo é essa ideia de que você será muito mais feliz sozinho. Não sei se você tem percebido isso. Tá? Em nossos dias, é fácil notar que a sensatez tem sido louvada e incentivada em nossa sociedade. Aquilo que o Salmo 1 diz, o conselho do ímpio está a rodo. Tá? Com uma roupagem de sabedoria segundo o mundo, tem cativado o coração de muitos, e a máxima é essa: você será mais feliz sozinho do que acompanhado. Deus viu que isso não era bom. Salomão diz que o solitário insurge-se contra a sabedoria quando ele se isola e busca o seu próprio interesse. Desprezo pelo casamento. As pessoas não querem casar mais. É problema, é drama, né? Ou o casamento agora, em alguns casos, é um contrato com um tempo limite, com determinados direitos e deveres, sem nenhum tipo de ônus para os lados, né? A gente sai aqui ileso.
desprezo pela família. Nesses últimos tempos, tem sido constante o desprezo pela amizade. E aí as pessoas começam a falar de como que a vida delas melhorou quando elas se focaram só nelas. E aí vai para o serviço, vai para a academia, e vai e faz isso, e faz aquilo outro, e aí eu não tenho nada com ninguém. E por que não dizer o desprezo pela comunhão? Nós estamos no meio disso tudo. E é nossa responsabilidade não se contaminar com estas ideias, que infelizmente, muitas vezes, pode ser reproduzida na igreja local. Você já ouviu aquela pessoa, e eu digo com tristeza isso, né, que é uma infelicidade falar isso, olha, eu prefiro andar com incrédulo do que com crente. Isso um crente falando. Ah, porque o crente é isso, o crente é aquilo outro, mas o incrédulo é filho do diabo, o incrédulo é inimigo de Deus. Mas as pessoas dizem que é preferível 1000 vezes estar com o incrédulo do que com o crente. Irmãos, o que Deus julgou como mal não é bom, o mundo tem estimado como bom. E segue-se, a verdadeira sabedoria tem sido retratada como insensatez. E a insensatez como verdadeira sabedoria. O incrédulo, ele quer a paz do seu jeito. Por que as pessoas estão se isolando? Porque é difícil lidar com o ser humano. Eu sou difícil, você é difícil. Nós temos cabeças diferentes, culturas diferentes, visões diferentes. O que nos faz andar unidos é só o Evangelho. É o Evangelho que coloca termo em tudo que nós somos diferentes aqui. Mas daqueles que não possuem o Evangelho, eles não conseguem acertar estas coisas. Por causa do conflito, se afastam. O incrédulo, ele quer a paz do seu jeito. E como Paulo já havia avisado que os homens nos últimos dias se tornariam cada vez piores e difíceis. 2 Timóteo 3, vamos dar uma lida lá. Esse é o retrato da humanidade agora. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Sabe, porém, isto. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Segue um pouquinho. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, que são o que nós experimentamos. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Sabe o que é jactância, né? Presunçosos, orgulhosos, né? Ou aquela expressão mais popular, metido, uma pessoa metida, cheia de si. Arrogantes, blasfemadores. Esse dia tinha um vídeo aí, o pessoal fazendo futebol com a Bíblia na rua, numa dessas passeatas. Ou dizendo, né, uma das blasfêmias aí, que Deus é gay. E que Deus é aquilo. Né? Desobediente aos pais. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Essa palavra caluniadores é só você entrar na rede social e ver como que as pessoas emitem facilmente opinião sobre outras pessoas sem nem conhecê-las. E falam com um poder de autoridade. Não, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. E essa... Estava conversando com a Dais essa semana sobre como que a maldade em nós é algo tão sutil que realmente a gente tem que peneirar o nosso coração. E aí eu fui falar de alguém que é um conhecido meu, que tem um posicionamento diferente doutrinário do que eu tenho. E ali naquela hora Deus me deu a noção de que eu poderia fazer, eu iria começar a falar erroneamente, e Deus me corrigiu. A posição que essa pessoa tem, eu poderia agir sem benignidade e dizer, fulano de tal, porém, tem uma posição muito extremada.
muito radical, porque a minha posição... Aí você vai dizer, mas isso não é uma coisa normal que a gente fala? Não. Eu poderia simplesmente dizer o seguinte: fulano de tal tem uma posição diferente da minha, e eu deixo o ouvinte julgar até que ponto vai essa posição diferente, do que eu batizar a posição dessa pessoa e adjetivá-la de uma forma que me favoreça. Eu estaria caluniando essa pessoa, só porque há uma diferença de pensamento. E a gente faz isso com uma naturalidade, com um ar de justiça e de retidão, que a gente não percebe que isso não é benignidade, isso é maligno. A calúnia sai da nossa boca assim, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Mas continua dizendo: sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigo dos prazeres que amigos de Deus. E aí ele vai e foca na onde isso? Na religião. Tendo forma de piedade. Você acha que ele está falando aqui dos incrédulos ou dos falsos dentro da igreja? Tendo forma de piedade, entretanto, negando-lhe, o poder. Foge também destes. Pois estes se encontram, os que penetram sorrateiramente nas casas, e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres, aqueles dois magos de Faraó, resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente e réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Não é difícil imaginar que isso é um reflexo do que é o mundo. O mundo lá fora e o mundo tentando se adequar dentro da igreja. Eles vão ser tudo isso e na hora de fazer a prova, eles têm forma de piedade, mas negam-lhe o poder. E por não saberem lidar de forma correta com tudo isso, porque essas pessoas estão no meio da igreja. Quantas pessoas você conhece que estão machucadas com as igrejas? Né? Por um lado, eu não vou justificar o desigrejado. Eu vou entender que a dor deles, de uma forma, é legítima. É legítima, porque estas pessoas estiveram lá e machucaram essas outras pessoas. Enganaram elas, né? Fizeram mal a elas. E por não saberem lidar de forma correta, se isolam ou caem nos mesmos vícios dos quais reclamam. Infelizmente, o salvo, cujo coração não tem estado firme no Senhor, pode replicar esse mesmo comportamento com o corpo de Cristo. Vou me isolar. Não vou participar. Talvez você está se perguntando o seguinte: o que solidão, isolamento, individualismo, indiferença tem relação com o texto que lemos agora em Levítico? O que isso tudo que eu estou dizendo tem a ver com ofertas pacíficas? É simples. Sem paz não há comunhão. Sem paz não há comunhão. Verdadeira adoração, uma vida voltada para Deus, é demonstrada em genuína comunhão com Deus e com seu povo. E isso é possível por meio da paz com e a paz de Deus. As ofertas pacíficas é uma lembrança para nós que na presença de Deus nós nos aproximamos com uma alegria que vem de um coração que está em paz. E como nós vamos ver no decorrer da exposição, esta oferta não envolvia somente o ofertante, outras pessoas estavam envolvidas. Então, qual que é a ideia do texto? Adoração produz paz. E a gente tem sempre batido na tecla que às vezes somos instigados pela carne ou quase enganados por Satanás ao seguinte:
Só se o seu coração mudar, você vai poder fazer algo para Deus. Enquanto você não desfrutar de alegria, não se dispõe a servir. É o contrário. Tá ruim, tá quebrado. Senhor, eu estou aqui. E Ele muda o coração. Ah, mas eu não vou cantar para Deus hoje. Eu não vou adorar a Deus hoje. Eu não vou ter nenhum ato de louvor e adoração a Deus, porque eu não estou bem. Você não está em paz com Deus? Você não foi justificado? Você não foi declarado inocente da parte de Deus? Romanos 5,1 não foi aplicado na sua vida? Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. O que lhe falta, então? Sei que na nossa limitação, na nossa pequenez, às vezes os sentimentos sobrepujam, nos pesam, mas você tem o Espírito Santo. Você tem o Consolador. Você não é chamado a fazer nada na força do seu próprio eu, mas tudo no poder de Deus. Adoração produz paz, paz leva a comunhão. O povo de Deus é marcado por uma união pacífica. Duas ideias simples e básicas. Primeiro, nós vamos lembrar de como que é esse ritual todo. A sombra, né, da lei. Aonde que isso era aplicado, quem fazia, quando fazia e por que fazia. E aí na segunda parte nós vamos ver como que essa realidade acontece na igreja. Qual é o evento que temos onde praticamente é um antetipo ou é a realidade dessa oferta pacífica. Então vamos à sombra. A última da sequência de ofertas que o Senhor recebia como aroma agradável. Depois disso, não tem nenhuma oferta de aroma agradável. É holocausto, manjares e pacífica. São 3 ofertas que o povo vinha e o resultado daquilo subia de uma forma que Deus tinha prazer em receber. As próximas ofertas, oferta pelo pecado e oferta pela culpa do pecado, não é de aroma agradável. Não é algo prazeroso para Deus. Era uma realidade que deveria ser tratada, mas não era algo que Deus tinha prazer de lidar. Esta oferta, ela poderia ser oferecida em 3 categorias. No versículo 1, gado, aquele maior. Lembra de holocausto? O rico, o meio e o pobre, todos poderiam chegar. Poderia ser oferecido de gado, 3.1, gado miúdo no 3.6, ou até uma cabra. O único lugar aqui, além do sacrifício pela oferta do pecado, né, que a gente vai ver depois, que uma cabra poderia ser oferecida. E também essa oferta, diferente das 2 primeiras, poderia ser oferecido um animal tanto macho quanto fêmea. Nas outras 2, só um macho perfeito poderia ser oferecido, pelo menos no holocausto, né? As outras de manjares não tem sangue. Então aqui tanto o macho quanto a fêmea poderiam ser oferecidas. Esta oferta era um pouco parecida com a oferta de holocausto. Não vou entrar de novo nos detalhes, porque o meu foco sempre é o quê? Produzir na sua lembrança e na sua mente vamos dizer assim, o roteiro das ofertas. O adorador vinha com o animal, parava na tenda da congregação, impunha as mãos, ele matava o animal, o sacerdote separava as partes, o sangue era aspergido sobre o altar, né, cobria o altar, era uma expiação feita, o pecado era coberto, só que no holocausto tudo era queimado. E ali as entranhas, elas eram lavadas possivelmente por causa do intestino, que poderia romper, e as fezes poderiam sujar toda as partes do animal, mas aquilo tinha que ser oferecido limpo. Nesse daqui não é tanto assim. A diferença é que apenas a gordura, fígado e rins eram queimados, enquanto as outras partes poderiam ser comidas pelo ofertante e com quem mais estivesse com ele. E no Oriente, no pensamento oriental, você vai ver algumas bíblias, especialmente a ACF e a Revista Corrigida, não vai aparecer coração, vai aparecer das suas entranhas, em vez de falar do seu íntimo. Que eles achavam que ali estava toda a fonte dos sentimentos, né? Vamos dizer assim, das emoções.
Então, alguns vão dizer que essa parte e a gordura que era o melhor oferecido era, olha, do seu profundo, do seu íntimo, é isso que está sendo oferecido ao Senhor. Essa oferta só poderia ser apresentada após a oferta de holocaustos, que era oferecida diariamente. Então, vamos tentar de novo aqui fazer a imagem. Tinha duas ofertas obrigatórias, de manhã e de tarde. A oferta de holocausto, que o sacerdote tinha, ele oferecia para ele, porque ele era pecador também. Ele não poderia começar a servir a Deus se o pecado dele não fosse coberto. Mesmo sendo filho de Levi, mesmo estando com a estola sacerdotal, mesmo tendo sido consagrado, isso não o eximia e fazia dele especial ou superior dos demais israelitas. Para ele estar diante de Deus, ele precisava estar puro. E aí a oferta de holocausto, a expiação. A oferta de manjares também era oferecida no final do dia. A pessoa que viesse com a oferta pacífica, ele só poderia oferecer depois que esta oferta fosse oferecida. E no versículo 5 diz o seguinte, em Levítico, capítulo 3. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto. E a ideia aqui é, aquela oferta de holocausto primeira que foi oferecida, quando alguém viesse para oferecer a oferta pacífica, aquelas entranhas, o íntimo, né, a gordura, o fígado, o rim, eram colocadas em cima da oferta de holocausto. E aí era queimado. Ou seja, aquele agradecimento, aquela demonstração de paz, de alegria, ela estava calcada num outro sacrifício que possibilitava ela aproximar-se de Deus, que era o holocausto. Ela precisava ter os seus pecados cobertos, mesmo que viesse para agradecer. Mesmo que ela viesse para dizer, olha, o Senhor fez isso por mim, ela não poderia fazer sem que ainda os seus pecados não fossem cobertos. E esta oferta, ela acontecia em 3 ocasiões especiais. Então, eu vou dividir aqui entre as ocasiões obrigatórias. Também, depois nós vamos ver os motivos particulares que poderiam ser trabalhados com essa oferta. Essa oferta, ela aparecia na festa das semanas. Uma festa que Israel tinha que celebrar. Abra comigo Levítico 23. Levítico 23. 15 a 22, que aqui vai ser chamada a festa de Pentecostes. Contarei para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, que é da Páscoa, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, que é a festa das primícias, que é um texto anterior, 7 semanas inteiras serão. 7 semanas dá 49. Né? Que é o Pentecoste, depois são 50 dias celebrados após a Páscoa. Por isso que é chamado de festa das semanas. Ou o Pentecostes, 50. Até o dia imediato ao 7º sábado. O que é o dia imediato? O domingo. O dia depois do sábado é o domingo. Até o dia imediato ao 7º sábado contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então você já sabe que são aquelas ofertas lá do capítulo 2. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos de 2 dízimas de uma éfa de farinha. Serão levedados, se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano. E 1 novilho e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor. Ou seja, nada sobra. Então aí você já vai entendendo o sistema. Com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado. Esse vocês ainda não viram, é semana que vem. Capítulo 4, 5.
Oferecereis um bode, e a gente vai ver que não tem nada de Azazel, nada de Satanás levando os pecados, como um determinado grupo diz aí. Mas oferecereis um bode para oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, serão santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebusqueis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega, para o pobre e para o estrangeiro as deixareis, eu sou o Senhor. Livro de Ruth está aqui, porque é Ruth que pegou aquelas espigas por causa dessa lei. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, o 1º mês, tereis descanso solene, memorial com sonido de trombeta, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Essa oferta pacífica era obrigatória nessa festa. Essa oferta pacífica era obrigatória para quem tinha feito um voto de nazireu. O que é isso, voto de nazireu? O nazireado. Vamos para Números, capítulo 6. Levítico, Números. Números, capítulo 6. Quero que vocês entendam que a vida de Israel não avançava sem adoração. Não havia na cabeça do israelita qualquer parte da sua vida que não passasse pelo altar, que não fosse diante do sacerdote, que não envolvesse algo na presença de Deus. Se há um exemplo muito positivo da lei, é que nós vemos o que é uma vida de fato voltada para Deus, uma consciência tomada pela presença de Deus em todas as partes da vida, coisa que hoje acaba se dando um dualismo, talvez uma dicotomia. Minha vida com Deus é aqui e lá fora é minha vida. Não minha casa, minha vida, mas minha vida lá fora. E não é assim. Pelo preceito ou pela sombra, ou aquilo que Romanos 15 vai dizer, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, que pela paciência e consolação das Escrituras temos esperança. O que nós estamos vendo, o que é seguir a Deus de fato? E seguir a Deus envolve que a nossa vida não avança se nós não estivermos diante de Deus em tudo, colocando diante dele tudo. E aqui no capítulo 6, 1 e 3 diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uva, nem comerá uvas frescas, nem secas. Então, o pessoal vai fazer um voto. Chego lá, olha, Senhor, eu estou aqui assumindo um voto de nazireu por determinado propósito. Então, uma das coisas que essa pessoa fazia era o seguinte: ela se abstinha que é a conjugação? Ela se abstinha de bebida forte, a necessidade de sobriedade. Mais para frente, nos versículos 13 a 21, vai falar quando ela viesse entregar esse voto. Ou seja, cumpri por tantas semanas, fiz o que eu fiz para o Senhor, me consagrei, me dediquei. Esta é a lei do nazireu, 6,13. No dia em que se cumprires os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto. Tudo passa pelo holocausto. Quando você ler o Velho Testamento, e você vai perceber até que envolvendo Adão, Caim, o que era o que o Caim deveria apresentar e Abel apresentou, Noé, Abraão, quando Deus fala com ele,
tudo envolve um derramamento de sangue cuja, vamos dizer, a consumação é total para Deus. Então, toda vez que você ouvir um holocausto, o que está sendo dito é o seguinte: o pecado está sendo coberto. Aquilo que está sendo oferecido, aquela aproximação, o que impede aquela aproximação foi lhe dado. O pecado do adorador foi coberto. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito em holocausto, uma cordeira de 1 ano sem defeito para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica. As ofertas pacíficas eram extremamente ligadas com votos, promessas feitas a Deus. E aí a gente vai falar sobre a teologia do voto, se é lícito fazer voto com Deus hoje ou não, né? Muita gente acha que é uma barganha, né? Que é algo assim, não, se eu não vou fazer voto porque eu não posso barganhar com Deus. Mas a gente vai ver isso depois. Um cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha com azeite amassados e obreias asmas untadas com azeite, como também sua oferta de manjares e as suas libações. O sacerdote trará perante o Senhor e apresentará sua oferta pelo pecado, seu holocausto, oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com cesto de pães asmos. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e a libação. O nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça de seu nazireado e tomá-la e a porá sobre o fogo. Ou seja, o cabelo vai lá, puf, vai ficar lá. Imagina uma mulher rapando a cabeça e... Mas todos vão saber que aquela mulher fez algo com Deus. Que ela se consagrou a Deus, que ela se dedicou a Deus. Que eu digo isso por quê? Porque o cabelo é muito importante para a mulher, talvez mais do que para o homem. Mas o que ela está disposto a abrir mão para mostrar, olha, eu vou até o fim para cumprir o meu voto ao Senhor. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, um bolo asmo do cesto, uma obreia asma, e a porá na mão do nazireu. Depois de este haver rapado o cabelo do seu nazireado, o sacerdote moverá a oferta movida perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disso, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto. Sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, afora o que as suas posses lhe permitirem, segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. Festa das semanas, nazireado, e no capítulo 9 de Levítico, voltando, no dia da dedicação dos sacerdotes, quando os sacerdotes foram ordenados, foram santificados, olha, a partir de hoje, oficialmente, vocês estão trabalhando para Deus. Eles tinham o que oferecer. Eu não vou ler por causa do tempo, senão, porque tem muita coisa para ler aqui ainda. Mas você pode ler depois Levítico 9, do 1 ao 4, o verso 18 e o verso 22. Obrigatoriamente, esta oferta seguia nestas ocasiões. Mas a dedicação dessa oferta poderia ser por 3 razões específicas. Agora, independente da ocasião especial, por quais motivações particulares alguém poderia chegar e apresentar uma oferta pacífica? Né? Que há até uma grande, não vou falar debate, mas uma busca por mais precisão, que poderia ser oferta pacífica ou oferta de comunhão. Poderia ser algo que não somente apresentasse que, olha, a pessoa está em paz com Deus, mas a ideia de que algo que Deus fez trouxe paz. Não tanto algo que a pessoa busca de paz com Deus, mas algo que Deus fez trouxe paz. No capítulo 7 de Levítico, os versos 11 a 15, nós vamos ver pelo menos 3 situações envolvendo isso. Por ações de graças. Esta 7:11. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ações de graças. Eu quero agradecer a Deus.
Aí você fala, mas você não pode só dizer em oração, Senhor, muito obrigado? Né? Você pode ir lá, Jesus vai falar, vai e fecha a porta do teu quarto. Mas você vai notar nos Salmos o seguinte, que toda vez que o salmista ele é liberto de alguma coisa, ele diz o seguinte, pagarei os meus votos na presença de toda a congregação. E cumprirei os meus votos no meio do teu povo. Porque isso é o que traz glória a Deus. Anunciar as benfeitorias de Deus. O que nós temos no culto cantado? Por mais que nós cantamos, aquele período de compartilhamento é muito importante, irmãos. Não é tipo uma cristianização da oferta pacífica, mas é o espírito da oferta que nós estamos tentando fazer aqui, que é o seguinte, manifestar a gratidão pública por coisas que Deus fez por nós. Por isso que não convém, o Senhor tendo atingido a sua vida, você se calar. Não é bom. Nós, não vou dizer que roubamos a glória de Deus, mas somos injustos com Deus, que nos abençoou, de não bendizê-lo publicamente. O texto vai dizer, se fizer por ações de graça, com a oferta de ações de graça trará o quê? Bolos asmos, amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite com bolos trará por sua oferta pão levedado, com sacrifícios de oferta pacífica por ações de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote, que aspergir o sangue da oferta, mas a carne do sacrifício das ações de graças, de sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. Então pensa, vou fazer um churrasco aqui para agradecer a Deus. Que a grelha era um churrasco. Colocava a carne era assada, era temperada com azeite, tinha o sal da aliança, em alguns casos. Subia aquele cheiro muito bom, você sabe, você já fez churrasco, sabe que o cheiro da gordura é um cheiro muito bom. E o adorador comia aquilo. O adorador se alimentava daquilo. Uma outra questão era por voto prestado a Deus. Jonas, no capítulo 2, vamos lá para o livro do profeta Jonas. Jonas está dentro do grande peixe. Eu já ia falar baleia, né? Mas ele está dentro do grande peixe. E depois que ele volta à sua razão, aos seus sentidos, Jonas 2, se você ler no versículo 7, o seu plano não dá certo. Deus o pega na curva. O grande peixe o engole. Miraculosamente, ele é preservado no ventre do peixe, no meio de todo aquele ácido, né? Talvez sem oxigênio ali. É um milagre, né? Você pode pensar em todas as coisas. E aí Jonas vai fazer, vou orar, né? Me rendo. E ele diz, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. 2:7 de Jonas. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei, ao Senhor pertence a salvação. E por último, como oferta voluntária que era apresentada como expressão geral de gratidão a Deus. Então, o que a gente pode resumir até agora é o seguinte: a adoração, ela traz alegria. Sem paz nós não podemos adorar a Deus. E a adoração envolve algo que vai além do adorador, envolve as pessoas que estão com o adorador. Essa oferta, ela poderia ser compartilhada com outras pessoas. Por exemplo, voltando para Levítico 7,
Ali fala de que a oferta ela não poderia durar até o outro dia. E eu deixei aqui propositalmente, depois do verso 15. Mas o verso 16 e 17 diz assim, do capítulo 7. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, fiz um voto. No dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Em Deuteronômio 12, só ir mais 2 livros à frente, Deuteronômio 12, 6 e 7, diz assim: quando fala do santuário, a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, que é pacífica. A única oferta de voto é a pacífica que nós estamos vendo. E a oferta votiva, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas, lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. E último detalhe, dentro da sombra, ninguém poderia oferecer isso de forma impura. Por mais que você estivesse com uma boa disposição, era necessário estar da forma que Deus pediu. No capítulo 7, para a gente finalizar essa parte, os versos 19 a 21, como é que essa pessoa tinha que estar diante de Deus? A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá. Com fogo será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do povo. Então isso era o rito. Tudo passava pelo altar. Tudo era motivo de adoração. Tudo era motivo de estar perante o Senhor, ou reconhecer, ou pedir. Agora nós vamos aplicar esse ritual à sua realidade em Cristo. O que isso tem a ver conosco hoje? Não tem altar, né? Precisamos sair arrastando animais aqui para dentro. Nós não precisamos de nada disso. Ainda que nós não necessitemos do derramar de sangue, nem de nos aproximar de Deus com animais, todavia, precisamos de Deus. Da sua presença, da sua comunhão, e ainda permanece o fato de que não está em nós a suficiência para tal aproximação. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos nos aproximar dele. Na nova aliança nos é dito que a lei é sombra dos bens vindouros e mais precisamente que o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. E nele, pelo Espírito Santo concedido, podemos experimentar o preceito da lei em nós, ou seja, a justiça que decorre da observância da vontade de Deus é possível apenas pelo Espírito Santo. É isso que diz em Romanos 8,4. Para que em nós se cumprisse o preceito da lei. E uma coisa interessante, antes que eles pudessem compartilhar da refeição por meio da oferta apresentada, o holocausto tinha que ser apresentado primeiro. Sem a oferta que era consumida totalmente para Deus, o adorador não podia experimentar a oferta compartilhada para Deus. E agora a gente volta em toda aquela conversa da introdução.
A oferta pacífica aponta de que há uma alegria na presença de Deus por reconhecer os atos em favor do seu povo. Essa alegria não é partilhada sozinha. Ela não é experimentada de forma individual. É algo que envolve mais pessoas. Por isso, a unidade que essa oferta simboliza está calcada na paz, alcançada com Deus ou da parte de Deus, em ter alguma bênção recebida, como também a alegria de poder cumprir um voto perante o Senhor. Você já fez algum voto para Deus? Os votos são, às vezes, um recurso em momentos extremos, em que estamos diante de uma circunstância e que não é uma barganha com Deus. A ideia de barganha é como se você fosse pagar a Deus para Deus se ver na obrigação de fazer algo para você. O voto é o reconhecimento de que só Deus pode te livrar daquilo, e se for bom aos olhos dele te livrar daquilo, você fará algo publicamente para com Deus. Só um exemplo, Salmo 116. O salmista, ele retrata uma situação de quase morte. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me secaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e em tristeza. Não estava nada bom para ele. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor nosso Deus e misericordioso, o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Ou seja, Deus atendeu. E ele diz, volta minha alma ao meu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E aí no verso 12 ele diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Que é uma pergunta que você tem que fazer todo dia quando chega aqui. Porque você não chega aqui sem benefícios do Senhor. Não há como nós dizermos, não houve nenhum benefício de Deus para mim essa semana. Nós entramos, ainda que a presença do Senhor não é contida nesse lugar, mas ela é representada pelo povo que aqui se reúne em seu nome. Nós chegamos aqui debaixo dos benefícios do Senhor. E a pergunta que você tem que responder agora é essa: o que você vai fazer? Você vai ouvir, sair, tocar a vida como se nada tivesse acontecido? Você vai continuar vivendo, tendo o entendimento de que tudo que está acontecendo tem que acontecer mesmo, porque Deus é bom? Mas o que você vai fazer em contrapartida a isso? O salmista diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça. Que sacrifício é esse? O que a gente leu hoje. Ofertas pacíficas. Deus me livrou, eu estava angustiado, eu estava deprimido, eu estava entregue, eu iria morrer. Mas eu clamei e Deus me ouviu. Por isso eu quero agradecer publicamente. Nós deveríamos ter muito mais no nosso culto público essa parte de render graças a Deus, de dar testemunho. Tem gente que abusa com testemunhos absurdos, coisas idiotas mesmo, mas não muda o fato de que Deus é glorificado quando os seus santos o bendizem publicamente pelos seus atos, pelos seus feitos. Isso faz parte da adoração. Isso faz parte da adoração. Às vezes podemos não parar e vir e falar publicamente, mas a intensidade de como você canta sobre as verdades de Deus é uma forma de você fazer isso. Há muitas formas
de nós agradecermos a Deus. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, ou custa muito ao Senhor, né? Pesa ao Senhor, pode ser uma das traduções. O Senhor devera sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes a minha cadeia, oferecer-te-ei sacrifícios com ações de graça, invocarei o seu nome, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, de novo, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. E para a gente finalizar, a oferta pacífica envolvia uma refeição. Algo que sustentava o corpo, abençoava os sacerdotes e era firmado na alegria de falar, olha, Deus fez algo. Comer com alegria e acompanhado na presença de Deus, há apenas um paralelo na nova aliança, que é a ceia do Senhor. O paralelo desse sacrifício, no momento que nós temos, é a ceia. É a ceia. Enquanto na oferta pacífica, o sangue não podia ser consumido pelo ofertante, pois é a vida que pertence a Deus. Ele falou, ninguém pode comer sangue, esse estatuto perpétuo, porque o sangue é a vida. Eu estou requerendo a vida. O animal morreu para que você não morresse. A vida foi requerida. O pecado foi lhe dado. Na nova aliança, pelo sangue recebemos vida de Deus, tipificada no cálice do Senhor. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Em Levítico, o adorador é convidado de Deus para desfrutar da refeição festiva. Da mesma forma, na ceia do Senhor, o crente é convidado a banquetear-se regularmente com o sangue e o corpo do Cordeiro de Deus, simbolizado nos elementos. Mais ainda, eu sempre tenho dito que não vejo base bíblica para ninguém deixar de tomar ceia. Com esse entendimento agora, eu acho que pesa mais ainda. Se você está triste pelos seus pecados no dia da ceia, você pode sair alegre porque o Cordeiro morreu por você. Jesus foi entregue no seu lugar. O sangue dele foi derramado, o corpo dele foi moído. Diferente dos animais que são espedaçados, mas o Salmo diz que nenhum osso seu seria quebrado. Ele foi consumido por inteiro, ele tomou o cálice da ira de Deus. Você foi aceito. Você pode se alegrar na presença de Deus. Você pode se achegar no dia da ceia e render graças a Deus só pelo fato de que você foi aceito por Ele. Tanto a oferta pacífica quanto a ceia do Senhor é desfrutada na presença de outras pessoas. Envolve comunhão, envolve o ajuntamento. Novamente, a conversa da introdução. O mundo caminha para um individualismo absurdo, onde o sentido vai ser encontrado na sua satisfação individual. O cristianismo caminha na direção contrária. Nossa alegria está naquilo que Deus tem prazer. E uma das coisas que Deus tem prazer é o seu povo junto, se alegrando na sua presença. Deus sonda e conhece os corações. A adoração não pode ser prestada com inimizade e falsidade diante do Senhor. A gente senta aqui, canta para Deus, mas no íntimo é opositor de fulano, de ciclano. Sorri, mas por trás apunhala. Né? A língua bifurcada é uma característica de Satanás. Falsidade é uma característica de Satanás. Os filhos da luz não andam assim. Nós somos chamados, se tem dificuldade, vamos resolver na luz. Mas fuja da falsidade na presença de Deus. Porque, como também na oferta pacífica, era necessário pureza perante o Senhor, a ceia também. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, e eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então você sabe que toda vez que você acordar, finalizar o seu dia, ou quando entrar nesse lugar que se chama pelo nome do Senhor, chegue com ofertas pacíficas. Tenha um coração grato. Não é errado você fazer um voto em situações extremas. Senhor, se te aprouver me livrar, diante do teu povo, eu vou cantar um hino, eu vou dar um testemunho, vou me dedicar a isso, para a sua glória, porque quando as pessoas virem o que eu estou fazendo, eu vou poder apontar que é para o Senhor. Foi o Senhor quem fez, e é o Senhor quem é digno de receber toda a atenção. Deus abençoe. Vamos orar. Bendito seja o Senhor, que tem paciência conosco, que contempla a nossa indiferença e ingratidão. Nós não agradecemos o quanto, o mínimo necessário para reconhecer o Senhor. Há muitas coisas que passam desapercebidas, porque pode ser que estamos contaminados com essa visão mundana da centralização do eu. Por isso, Senhor, purifica o nosso coração. Ajuste a nossa percepção do que é uma vida diante do altar do Senhor, onde nada vai para frente se nós não passarmos pelo Senhor. Que cada um aqui diante de Ti possa viver essa semana consciente disso, de termos esses momentos onde vamos agradecer a Ti, conforme o salmista diz no Salmo 116, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Ou como o salmista diz no Salmo 103:2, bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Nós esquecemos muito rápido. Quase nada dizemos, Senhor, muito obrigado. Ou quando lembramos, é porque temos um outro interesse, e por desencargo de consciência, e não por livre e espontânea ação de adoração, buscamos a Ti em oração simplesmente para agradecer o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a semana que vem, se assim o Senhor permitir.